Tem 4 pessoas naquela casa ali, ó. Só tem a mão. Ele tá preso, cara. É assustador, assustador mesmo. E a água só aumenta, não diminui não, gente. E rapaz, o bicho tá pegando aí, ó. O bicho tá pegando. Gente do céu, os carros novos da Hyundai. Os vidros estão estourando. Todos os vidros aqui estourando. Isso aqui tudo é carro novo. Olha só. Olha se tem base para isso. Meu Deus do céu. Tá dando medo, tá? Fevereiro de 2026 já entrou para a história de Minas Gerais, mas não pelos motivos que a população gostaria. A zona da Mata Mineira enfrenta o mês mais chuvoso já registrado desde o início das medições oficiais. Em menos de 30 dias, o volume de água que caiu do céu superou qualquer recorde anterior e deixou um rastro de destruição, lama e perdas irreparáveis. A pergunta que ecoa entre moradores e autoridades é direta. Por que este fevereiro se tornou o pior da história da região? Junte-se a nós para acompanhar os eventos mais recentes em todo o mundo. Em Juiz de Fora, os números impressionam. Até o dia 24 de fevereiro foram acumulados cerca de 584 milímetros de chuva. Para comparação, a média histórica do mês é de aproximadamente 170 milímetros. Isso significa que choveu mais de 3 vezes o esperado para todo o mês. E o recorde anterior, registrado em 1988, foi superado antes mesmo do fim de fevereiro. Em Ubá, o cenário também foi extremo, com pancadas concentradas em poucas horas que provocaram enxurradas violentas e deslizamentos de encostas. Em alguns episódios, estações meteorológicas registraram mais de 100 milímetros em menos de 24 horas. Em determinados bairros, o acumulado diário ultrapassou 140 milímetros. É chuva suficiente para provocar colapso em qualquer sistema urbano. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, 3 fatores principais explicam o cenário extremo. Primeiro, a atuação persistente de um cavado atmosférico, que favorece a formação contínua de nuvens carregadas. Segundo, a presença da zona de convergência do Atlântico Sul, que canaliza um corredor intenso de umidade vindo da Amazônia direto para o sudeste. E terceiro, a passagem sucessiva de frentes frias, que encontraram ar quente e úmido já instalado sobre Minas Gerais. O resultado foi um bloqueio atmosférico que manteve a instabilidade praticamente estacionada sobre a zona da mata por vários dias consecutivos. O problema não foi apenas a intensidade da chuva, foi a sequência. Com semanas seguidas de precipitação acima da média, o solo atingiu o nível máximo de saturação, ou seja, a terra simplesmente perdeu a capacidade de absorver mais água. Quando isso acontece, o risco aumenta drasticamente. Deslizamentos de encostas, quedas de barreiras, transbordamento de córregos, alagamentos rápidos e violentos. O rio Paraibuna, que corta Juiz de Fora, registrou elevação significativa no nível, contribuindo para inundações em bairros ribeirinhos. As consequências são devastadoras. Até o momento, foram confirmadas pelo menos 30 perdas de vida na região, 22 em Juiz de Fora, 7 em Ubá e 1 em outra localidade da Zona da Mata. Há ainda dezenas de desaparecidos e mais de 400 pessoas entre desabrigadas e desalojadas. Prefeituras decretaram estado de calamidade pública. Aulas foram suspensas. Foi declarado luto oficial. Equipes da Defesa Civil de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais seguem em operação 24 horas por dia. O governo federal também mobilizou apoio após determinação do presidente com envio de suporte logístico, equipes técnicas e assistência humanitária. Quero deixar muito claro que num momento como esse,
não há partido político, não há ideologia, há somente soma de esforços. As pessoas permanecerão aqui o tempo que for necessário e mais pessoas, mais equipes virão se nós julgarmos que for adequado. Até o momento o trabalho está sendo feito no limite. Nós comentamos agora há pouco, se chegar mais maquinário não tem onde colocar. Inclusive o general do Exército que está aqui presente já disponibilizou. Mas nós estamos no limite. A ajuda de outros estados que foram oferecidas, que inclusive eu mencionei, também falamos nesse momento, porque nós temos um estado muito grande, já mobilizamos, já transferimos diversas equipes e outras estão de prontidão, caso necessário, se tivermos mais ocorrências, o pessoal do Triângulo Mineiro, do sul de Minas, serão deslocados para cá imediatamente. E o alerta continua. A previsão indica novas áreas de instabilidade avançando sobre a zona da mata, com possibilidade de acumulados novamente elevados nos próximos dias. Com o solo já encharcado, qualquer novo episódio de chuva intensa pode desencadear novos deslizamentos e alagamentos. Moradores em áreas de risco devem acompanhar os alertas oficiais. Em caso de emergência, a Defesa Civil atende pelo 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193. Fevereiro de 2026 já está marcado na história climática de Minas Gerais. Mas, para milhares de famílias, ele será lembrado como o mês em que a chuva não deu trégua e transformou rotina em luta pela sobrevivência. E você acompanha aqui no canal todos os desdobramentos dessa tragédia que ainda pode evoluir nos próximos dias. Ó, o bar tá destruído. Minha loja aqui, ó, os comércios, todo mundo que tava na rua Luiz Médici aqui, acabou tudo, ó. O cara perdeu o carro, loja tudo destruída. Minha loja mesmo eu perdi tudo. Hoje, dia 26, 24 de fevereiro, a chuva de ontem, ó. Tem gente morta, em 100 anos nunca teve uma enchente dessa aqui em bar não. A água entrou ali, ó, subiu isso tudo aqui e entrou mais uns 5 metros dentro da loja ali. O nível do rio subiu mais de 15 metros. Tá tudo destruído. A gente tá precisando de material de limpeza, material, água, higiene pessoal. Tem muita gente desabrigada. Isso aqui é uma parte só, e a minha parte aqui, acredito que em 30, 40 anos, nunca. Moradores aqui falaram que nunca entrou água aqui. Entendeu? Então é isso aí, ó. O cara perdeu tudo, os carros que estavam na oficina foi tudo embora. Ponte, ó, levou tudo, ó. Tudo destruído, ó. Aí pra baixo tem gente morta aí. Eu nem sei, não. Tá um desastre mesmo. Um desastre. Carro pra todo lado espalhado. Ó. Carro pendurado em poste. Fala galera, eu sou o Gabriel da Chef Mobile. Como vocês podem ver, ontem aqui na cidade de Urbano aconteceu uma tragédia. Choveu muito, a maior enchente de todos os tempos. Para você ver a nossa loja, a gente perdeu tudo e com a ajuda de nossos amigos conseguimos aqui pelo menos limpar toda a lama. E aqui ó, olha a altura que a água chegou, acima do funcionário. Mas é isso galera, vamos trabalhar agora para se reerguer e conto com o apoio de todos vocês. Gente, boa tarde a todos. A gente está aqui na montanha. Infelizmente nossa clínica foi destruída. Foi água até o teto. Mostra ali. Água até aqui, a gente tem uma comporta gigantesca e mesmo assim a água subiu. Passou então, assim, a comporta e inundou a clínica inteira. A gente perdeu tudo, gente. Felizmente foi só bens materiais, como muitas outras pessoas não tiveram sorte. Mas estamos aqui na luta e a gente queria mandar um recado para os pacientes que a gente vai fazer o possível para... Não sabemos como, não sabemos quando, mas devemos voltar de alguma forma daqui a um tempo. Vamos ver, primeiro vamos limpar tudo que aconteceu, tentar dar uma ajeitada, ver o que a gente...
pior enchente da cidade de Ubá. A água atingiu o nosso primeiro piso todo, 2,5 metros de água pelo menos. Graças a Deus, toda a nossa equipe está bem. Agradecer muita gente que está aqui nos ajudando e pedir oração para as pessoas de Ubá, para as famílias de Ubá. Tem família que perdeu casa, tem família que perdeu todos os pertences, veículos, enfim. E se você não for de Ubá, Juiz de Fora também, tivemos um temporal forte. Se você não for de Ubá, mas quiser ajudar, tem várias cidades da região já se articulando para mandar ajuda aqui para Ubá. Então, não deixe de apoiar, não deixe de orar e de ajudar o pessoal que está precisando bastante por aqui.